Entenda a carta aos Gálatas. A Galácia não era uma cidade, mas uma região da Ásia Menor. Durante sua estada em Éfeso, o apóstolo Paulo recebeu notícias de um ataque contra ele e sua doutrina nas comunidades da Galácia. Alguns judeu-cristãos, associados a círculos de Jerusalém, insistiam que os pagãos convertidos deveriam ser circuncidados e seguir a lei mosaica. Eles também questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo, alegando que sua doutrina sobre a caducidade da lei não estava alinhada com o pensamento da Igreja de Jerusalém. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo no final de sua estada em Éfeso, provavelmente nos anos de 56 a 57. É notável por não começar com ação de graças nem terminar com bênção, o que reflete a indignação do apóstolo. De maneira enfática, Paulo defende seu apostolado e doutrina, reafirmando que o Evangelho não está vinculado à lei mosaica ou a qualquer forma de espiritualidade legalista. Nesta carta aos Gálatas, Paulo se apresenta como apóstolo chamado diretamente por Jesus Cristo, não por homens. Paulo expressa perplexidade porque os cristãos da região estão rapidamente abandonando o verdadeiro Evangelho de Cristo e sendo influenciados por ensinamentos falsos. Ao descobrir o que estava acontecendo com os Gálatas, decide escrever pessoalmente para alertá-los. O texto do apóstolo aos Gálatas é dividido em 3 partes: autoridade, capítulo 1 e 2, salvação, capítulo 3 e 4, e santificação, capítulos 5 e 6. Nos primeiros 2 capítulos, Paulo alerta que não há outro evangelho verdadeiro além daquele que ele ensinou. Paulo até amaldiçoa quem distorce esse evangelho, seja quem for. Ele enfatiza que não busca a aprovação dos homens, mas de Deus, e que seu objetivo é servir a Cristo e não agradar as pessoas. Os Gálatas, influenciados por judeus que introduziam elementos legais no cristianismo, são lembrados da nova identidade dos cristãos em Cristo, que não depende mais da lei, mas da vida no Espírito. Paulo enfatiza que abandonar o Evangelho fecha a porta para o céu e destaca a autoridade exclusiva de Cristo. Paulo continua explicando que o Evangelho que ele prega não é algo que ele inventou. Ele afirma que não recebeu esse Evangelho de nenhum ser humano, mas foi diretamente revelado a ele por Jesus Cristo. Paulo relembra seu passado como um fervoroso seguidor da religião judaica, onde perseguia brutalmente a Igreja de Deus. No entanto, Deus, em sua graça, o escolheu desde antes do seu nascimento para servi-lo. Após a revelação de Jesus Cristo, Paulo foi para a Arábia e depois retornou a Damasco. 3 anos depois, visitou brevemente Pedro em Jerusalém e viu Tiago, o irmão do Senhor. Paulo assegura aos Gálatas que tudo isso é verdade, e que após essas experiências, ele pregou nas regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, os cristãos na Judéia ouviam que aquele que antes os perseguia agora pregava a fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por causa de Paulo. 14 anos após sua conversão, Paulo voltou a Jerusalém com Barnabé e Tito. Deus revelou a ele que deveria fazer essa viagem. Durante uma reunião privada com os líderes da igreja, ele apresentou o evangelho que pregava aos não-judeus, para garantir que seu trabalho não fosse em vão. Tito, mesmo sendo gentil, não foi forçado a se circuncidar, apesar das pressões de alguns falsos irmãos. Paulo destaca que os líderes reconheceram sua comissão especial de pregar aos não-judeus, assim como Pedro tinha a missão de pregar aos judeus. Eles concordaram em dividir suas tarefas, lembrando-se apenas de ajudar os pobres, algo que Paulo sempre fez. Mais tarde, em Antioquia, Paulo confrontou Pedro publicamente por seu comportamento contraditório. Pedro evitava os gentios por medo dos cristãos judaizantes. Ele confronta Pedro por sua hipocrisia ao adotar práticas judaicas, mostrando que a graça e a lei não podem coexistir. A nova ordem em Cristo transcende diferenças culturais. Paulo argumenta que todos são justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Ele explica que morreu para a lei através da morte de Cristo e agora vive pela fé em Cristo, que o amou e se entregou por ele. Portanto, rejeita qualquer ensinamento que busque a justificação pela lei, pois isso anularia a graça de Deus e tornaria vã a morte de Cristo. Nos capítulos 3 e 4, Paulo repreende os Gálatas por se desviarem da fé e pergunta se receberam o Espírito por seguir a lei ou por crer no Evangelho. Ele destaca que a salvação vem pela fé, como exemplificado por Abraão, e que a lei, surgida posteriormente, não altera a promessa de Deus. A lei foi um guardião até a chegada de Cristo,
servindo para revelar o pecado. Uma vez que a fé em Cristo é aceita, a lei não é mais necessária, tanto para judeus quanto para gentios, como os gálatas, que nunca estiveram debaixo da lei. Todos que creem em Cristo agora fazem parte da promessa feita a Abraão. A lei tinha como função mostrar aos homens sua condição desesperada e convencê-los de que a salvação só podia ser obtida pela graça de Deus. Ela é descrita como um guardião e guia de crianças, ensinando sobre a santidade de Deus, a pecaminosidade do homem e a necessidade de expiação do pecado. A lei não justifica, mas condena, revelando o pecado e tornando o homem consciente de sua culpa. Seu propósito é convencer o homem de que ele é pecador e precisa do Salvador. A lei não tem poder de libertar do pecado, mas prepara o homem para encontrar o libertador, sendo uma preparação temporária para Cristo. A união com Cristo é garantida pela fé interior e simbolizada pelo batismo exterior, que é uma confissão pública de fé, de submissão à liderança e autoridade de Cristo. A salvação é somente pela fé, e a lei e a graça se complementam. A lei revela o pecado e a necessidade de um Salvador, enquanto a graça concede a salvação. A lei torna os homens conscientes do pecado, para que, por meio desse conhecimento, busquem a graça de Deus. A distinção social é removida no cristianismo, exaltando todos os crentes como iguais diante de Deus. A lei nos ensina a necessidade da salvação, enquanto a graça de Deus nos concede essa salvação. Paulo compara a condição dos cristãos antes de conhecerem Cristo à de um herdeiro que ainda é criança e, portanto, não difere de um escravo, estando sob tutores até o tempo determinado pelo Pai, assim como a lei estava para os judeus. Paulo explica que, quando chegou a plenitude do tempo, momento em que os herdeiros alcançam a maioridade, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sujeito à lei que ele mesmo estabeleceu. Porém, redimiu os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção como filhos e herdeiros de Deus. Ele expressa preocupação com os gálatas por estarem voltando a práticas legais judaicas, como a observância de dias, meses, tempos e anos, com a intenção de alcançar o favor de Deus. Estes eram comemorativos de certas experiências históricas ou eram emblemas da aproximação de Deus, mas a celebração dessas ocasiões em realidade não levava os celebrantes para mais perto de Deus. Paulo relembra a hospitalidade que recebeu dos gálatas, apesar de sua condição física debilitada, e questiona se ele se tornou inimigo por lhes dizer a verdade, desejando que eles permaneçam fiéis ao Evangelho. Utilizando a história de Sara e Agar, ele ilustra a diferença entre viver sob a lei e viver pela promessa. Ismael, filho da escrava Agar, nascido segundo a carne, simboliza a lei e a antiga aliança, onde tudo dependia do esforço humano. Isaque, filho da livre Sara, nascido segundo a promessa, simboliza a graça e a nova aliança, onde Deus assume a responsabilidade e concede bênçãos espirituais como dádivas da graça. Assim como Ismael perseguiu Isaque, os descendentes espirituais de Ismael, que confiam na carne e são escravos da lei, perseguem os filhos livres da promessa, que nascem do Espírito. Paulo conclui que os verdadeiros filhos de Abraão não são seus descendentes físicos, mas seus descendentes espirituais, enfatizando a transição da escravidão da lei para a liberdade em Cristo. O capítulo 5 de Gálatas ensina que a liberdade cristã, concedida por Cristo, não é uma licença para pecar, mas uma oportunidade para servir aos outros com amor. Paulo enfatiza que o amor deve motivar todas as ações dos cristãos, em contraste com a obediência forçada pela lei, que era motivada pelo medo do castigo. O serviço amoroso é a expressão máxima da liberdade cristã, pois é um serviço voluntário e sincero, diferente da obediência forçada e temerosa que a lei impõe. Ele também destaca que as restrições da liberdade cristã proporcionam segurança e proteção, guiando os cristãos no caminho correto. Paulo lembra os cristãos de sua dependência de Deus, o que os mantém humildes e fortes. Ele descreve os frutos do Espírito Santo como virtudes que refletem um caráter cristão moldado pelo Espírito, em contraste com as obras da carne. Esses frutos são resultado de viver em submissão ao Espírito Santo e evidenciam uma vida transformada que glorifica a Deus e promove o bem-estar dos outros. No capítulo 6, Paulo aconselha os cristãos a restaurarem com mansidão aqueles que caíram em pecado, suportarem os fardos uns dos outros e persistirem em fazer o bem, pois no tempo certo colherão os frutos de suas ações.
Ele incentiva a comunidade a não se cansar de fazer o bem, especialmente aos da família da fé, e a lembrar que o que o homem semear, isso também colherá, destacando a importância da autoavaliação e responsabilidade pessoal. Paulo enfatiza que a única glória deve ser na cruz de Cristo, rejeitando a importância dos rituais externos, e destacando a nova criação em Cristo como essencial. Ele conclui, afirmando que carrega em seu corpo as marcas de Jesus, o que reforça a seriedade de seu compromisso e mensagem. Esta é a carta de Paulo escrita às igrejas da Galácia, uma mensagem simples, profunda e motivadora para nossa vida em Cristo.